Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a Ele louvamos, só a Ele adoramos e rogamos a Ele a paz e as bênçãos ao profeta Muhammad, enviado como último dos mensageiros, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ainda falando sobre al-Arba'in an-Nawawiyya, ou seja, cerca de 40 hadith selecionados pelo al-Imam an-Nawawi, que são ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que representam a base de nossa religião. Citamos o primeiro texto, que é Innamal a'malu binniyat, que significa as obras são determinadas pelas intenções e cada indivíduo terá conforme aquilo que intenciona ou conforme aquilo que intencionou. O segundo texto é o texto que fala sobre as bases da religião, ou seja, os níveis da religião. Podemos chamar de as bases, os alicerces da nossa religião, ou também até mesmo os níveis. Qual é esse texto e como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou isso? É narrado que Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado entre os seus companheiros, então veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, um homem a quem ninguém conhecia. E também não era visto que este homem tem marcas de viagem, ou seja, nem nós o conhecemos, não é da localidade, também ao mesmo tempo não parece que ele veio de longe. Por quê? Porque ele estava com roupas limpas, brancas, cabelo penteado. Não são essas as características de quem viaja no deserto. Já que ele não é dali, então, se ele veio de longe, deveria estar com marcas de cansaço da viagem. Então, outro ponto também que é citado, e nisso a gente aprende como os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, narraram exatamente o que acontecia com o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e exatamente o que ele falava. E isto foi registrado minuciosamente, detalhadamente, e autenticado em enciclopédias e passado de geração a geração. Vejam, o narrador aqui diz assim: e este homem veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e sentou à sua frente, colocou as suas mãos em cima das coxas do profeta sallallahu alaihi wasallam e também colou os seus joelhos aos joelhos dele. Ou seja, indica proximidade, intimidade. Olha, ele sentou frente a ele e colado nele. Aí, esse homem disse: Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Me informe sobre o Islam. O que é o Islam? O que é a religião de Deus? O que é a submissão a Deus? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou aquilo que nós conhecemos como os 5 pilares do Islã. Então ele citou: Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O Islã consiste em você testemunhar que não há divindade que merece adoração além de Allah e testemunhar que Muhammad é seu mensageiro. 2, que você cumpra a oração. Wa an tuqima as-salah. 3, wa an tu'ti az-zakah, que você pague az-zakah, aquilo que é estipulado como doação, como um imposto, como um tributo para aquela pessoa que tem condições. Então, o testemunho do monoteísmo, cumprimento da oração, pagamento do zakah, que você jejue o mês de Ramadã e que você cumpra a peregrinação à casa sagrada, al-Hajj. 5 pilares. Então o homem que sentou na frente do profeta, que a paz de Deus seja com ele, perguntou para ele, disse: Sadaqt, ou seja, você tem razão, ou você diz a verdade. Então o narrador diz assim: então nós achamos estranho como o homem pergunta e depois diz a ele: você tem razão. Nós pensávamos que ele estava a perguntar porque não sabia. Então ele fez a segunda pergunta: Akhbirni anil iman. Me informe sobre a crença. O que é a crença? Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou aquilo que nós conhecemos como os 6 pilares da fé, que é crer. Aí ele disse para ele: a crença consiste em você crer em Allah, em Deus Altíssimo seja,
em seus anjos, em seus livros, ou seja, nas escrituras, nas mensagens reveladas por Deus, em seus mensageiros, e crer também al-Yawm al-Akhir, no último dia, ou no que é traduzido como o dia do juízo final, ou na vida eterna. Crer em tudo aquilo que acontece depois da morte, de fim do mundo, de vida após a morte. Que você creia na vida eterna. E o sexto pilar, que você creia em Al-Qadar, ou seja, no predestino bom e mal de Deus Altíssimo seja. E cada um desses pontos tem explicação e tem detalhes que são explicados pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ou explicados pelo Alcorão Sagrado, sendo esta a palavra de Deus, onde temos a crença, temos as regras. Isso também é explicado no Alcorão, ou seja, essa crença. Porém, a pessoa crendo no geral nesses pontos, mesmo sem detalhes, ela é considerada crente, muçulmana. Então, esses são os pilares da crença. O que o homem disse? Também disse, sadaqt, você tem razão. Então, ele fez a terceira pergunta, que é, akhbirni anil ihsan. Então, a primeira palavra era al-Islam. Os 5 pilares da religião foram citados pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele. A segunda palavra, o segundo termo, a segunda pergunta, a crença, al-Iman. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam citou os 6 pilares da crença. A terceira palavra, o terceiro termo, a terceira pergunta, al-Ihsan, traduzido aproximadamente como a benfeitoria. Al-Ihsan. O que é a benfeitoria? Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim, An ta'budallaha ka'annaka tarah. Al-Ihsan consiste em você adorar a Deus como se você o tivesse vendo. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Porque, se você não o vê, tenha a firme convicção de que ele te vê. Ou seja, isso é a benfeitoria. Adorar a Deus como se você tivesse o vendo, o observando à tua frente. E nós não vemos a Deus, mas tenha a convicção que ele te vê. Então aqui aprendemos que temos al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Traduzindo aproximadamente a submissão a Deus, a crença, a benfeitoria. Submissão a Deus, crença, benfeitoria. A religião nós damos o nome de submissão a Deus. Submissão a Deus, se submeter à orientação de Deus. São 3 níveis. A pessoa, ela se declara muçulmana, diz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mas a pessoa ainda tem níveis a subir, tem degraus a escalar. Não é somente se tornar muçulmana. Essa é uma declaração que é feita com a língua e você tem a crença no coração. E as pessoas estão em níveis, não são todos iguais. A gente considera muçulmanos todos aqueles que declaram essa fé e dizem, eu sou muçulmano. Depois vem a crença. E aí, sobre isso, por exemplo, Deus diz no Alcorão Sagrado sobre os beduínos. Os beduínos, na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, vinham até ele, se tornavam muçulmanos. Aí Deus revelou o seguinte, e eles se orgulhavam, eu me tornei muçulmano. Então vem o verso, revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قالت الأعراب آمنا. Os beduínos dizem, al-A'rab, nós cremos. Então vem o verso, vem a resposta de Deus. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Diga a eles, vocês não creram. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Porém digam, nós nos tornamos muçulmanos. Você entrou pela primeira porta. Você reconheceu que Deus é a única divindade que merece adoração. E você reconheceu que Deus enviou depois de outros muitos mensageiros, o último deles que se chama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. Mas ainda você não é crente. Você diz, eu sou muçulmano.
Aí o verso por completo. Os beduínos dizem, somos crentes, cremos. Aí, ponto. Diga a eles, vocês não creram. Porém digam, somos muçulmanos. E ainda a crença, a fé não entrou em vossos corações exatamente. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Sim, mas então quando é que eu vou ser crente plenamente? Aí vem, o versículo continua. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Se vocês obedecerem a Deus e ao seu mensageiro, ele não irá desvalorizar nada de vossas ações. Isso vai elevar vocês. Assim nós entendemos então esses termos. Olha, o termo é citado pelo profeta, que a paz de Allah esteja com ele. Sallallahu alaihi wasallam. Mas aí depois, no Alcorão também, temos a explicação disso. Então, resumindo, al-Islam, a submissão, depois a crença, depois o outro nível, que a pessoa adore a Deus com plena convicção e chegue a esse nível mais alto, a esse patamar mais alto que é a benfeitoria al-Ihsan. Enfim, então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou que você está numa caminhada e são jornadas, são etapas e você precisa evoluir. Você declara a sua submissão a Deus. Evolua na fé e evolua na adoração a Deus para que você chegue, para que você alcance, para que nós alcancemos o nível da benfeitoria al-Ihsan. Enfim, nesse texto, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse aos seus companheiros, sabem quem era esse visitante? Eles disseram, não conhecemos. Aí ele disse, esse era Jibril, atakum yuallimukum umura dinikum. Esse era o anjo Gabriel, ele veio para vos ensinar a vossa religião. Ou seja, o anjo veio na forma humana visitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teve esse diálogo com ele para ensinar a quem estava ouvindo e a quem será transmitida, e a quem serão transmitidas essas palavras, a religião de Deus Altíssimo seja. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.